Fala, aluno Microcamp, tudo bom com você? Eu espero que sim. Aqui novamente, Jonas Onofre, para passar mais um conteúdo para vocês da área de tecnologia, né? Especificamente no vídeo de hoje, vamos trabalhar aí com o Adobe Photoshop e vamos aprender um pouco sobre composições de imagem, né? O que é composição de imagem? É quando você tem uma, duas, três, quatro imagens diferentes, né? Ou pelo menos duas imagens, e você quer unir essas imagens, você quer criar uma composição, correto? É igual quando você também tem uma mesa de jantar e você coloca o prato, você coloca o garfo, coloca o copo e assim por diante. Você está fazendo uma composição da mesa de jantar, tá joia? Então, a gente vai estar trabalhando com esse recurso. Já teve outros vídeos passados falando um pouco sobre esse assunto, porém, é um exercício muito amplo, pessoal. Então, trabalhar com composição de imagens, na verdade, exige de recursos diferentes, dependendo da imagem que você vai utilizar. Então, eis uma atenção muito grande que vocês devem ter. Dependendo das imagens que você vai fazer a composição, realmente você tem que utilizar técnicas diferentes, né? Não é sempre a mesma receita do bolo. Você sempre tem que ter pelo menos duas, três cartas na manga, maneiras diferentes de desenvolver, para que, quando vier para você um tipo de trabalho como esse, você consiga utilizar as técnicas diferentes que você conhece para agilizar o seu trabalho e facilitar o seu dia a dia. Tá ok? Bom, eu também quero fazer um parênteses aqui, antes da gente começar a colocar a mão na massa, e avisá-los dos vídeos dos nossos outros queridos instrutores que vêm passando conteúdo de extrema qualidade aqui dentro do Facebook. Se você ainda não curte a página do Facebook da Microcamp, eu faço esse convite para que você curta essa página e também comece a utilizar e consumir os conteúdos que tem dentro do nosso canal. Se você acessar a opção de vídeos, vocês vão observar que tem muitos vídeos, são mais de 100 vídeos, pessoal, em variados temas. Hoje eu venho trazendo aqui um conteúdo de informática. Porém, tem conteúdo de desenvolvimento comportamental e profissional, temos conteúdo de hardware, temos conteúdos de idiomas também, né, voltado ao curso de inglês, enfim. Então, consuma o máximo possível desses conteúdos. E claro, conteúdo de games aí já estava me esquecendo, né? Mas tem vários conteúdos aí que você pode estar consumindo gratuitamente para você desenvolver cada vez mais o seu conhecimento e o seu aprendizado. Nós aqui da Microcamp temos esse compromisso que, independente das circunstâncias que nós estamos passando no momento, nós consigamos alcançar aí a casa dos nossos queridos e amados alunos para que eles possam continuar se desenvolvendo. E você que ainda não é aluno do Microcamp, eu espero realmente que você tenha esse interesse e comece a consumir esses conteúdos e ter a constatação de que a Microcamp disponibiliza conteúdos realmente de excelente qualidade. Tá ok? Então, faço esse convite. Terminando essa aula, acesse as opções dos vídeos para vocês darem uma olhadinha nos outros vídeos que tem, né? De informática, de inglês, de games e parte de desenvolvimento comportamental e profissional. Perfeito? Bom, gente, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Então, como eu já tinha citado no início da apresentação, nós vamos trabalhar com composição de imagens profissionais, utilizando o Adobe Photoshop. O que seria uma composição? Aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês, onde eu tenho aqui duas imagens, correto? A imagem, podemos dizer assim, de fundo e a imagem ali da garota, e são imagens separadas, que há possibilidades, há técnicas que nós podemos aplicar de unir justamente essas duas imagens, como você está visualizando aí na tela. Então, é um recurso bem interessante. E claro, é muito usual dentro das agências de marketing, parte de publicidade e propaganda, ok? Aqui eu estou trazendo um outro exemplo, que inclusive vai ser justamente o qual nós vamos desenvolver nesse vídeo. Então eu já deixo aqui como sugestão para que você pesquise duas imagens. Quem tiver a possibilidade de acompanhar esse exercício na prática, no momento que está assistindo, utilizando o Photoshop, vai ser show de bola. Caso você não possa no momento, eu peço encarecidamente que continue assistindo o vídeo, faça suas anotações para que você possa, em breve, poder realmente utilizar o software e aprender na prática essas técnicas, tá? Mas eu convido você a continuar assistindo o vídeo porque é muito importante. Então, olha só, ali eu tenho
uma imagem de fundo, né? Que de certa forma tem que ornar, tem que combinar com a imagem ali da árvore à esquerda. Então a gente vai fazer uma composição onde eu vou conseguir colocar justamente esse fundo dentro ali da primeira imagem. Perfeito? Aqui eu estou mostrando uma imagem onde está a composição completa, estruturada, né? E aí a gente consegue observar que fica um efeito bem interessante, bem agradável de visualizar. Perfeito? Bom, sem mais delongas, então vamos lá, né? Eu vou vir aqui agora para a tela do Photoshop, porque é no Photoshop que a gente vai estar trabalhando, ok? Então eu estou utilizando aqui a versão 2020 do Photoshop. Caso você tenha uma versão anterior, vamos supor, Jonas, eu tenho a versão CS5, eu tenho a versão CS6, eu tenho a versão CC, mas não é a 2020. Não tem problema, né? É uma coisa que eu gosto muito de frisar em quase todos os vídeos, que as versões dos softwares que a gente está utilizando aqui, pode ser uma versão mais antiga, como pode ser a versão mais atualizada. As técnicas, as ferramentas, de certa maneira, são as mesmas. É óbvio que um software mais atualizado, ele te auxilia também a ter ferramentas novas e algumas correções, fazendo com que o fluxo de trabalho fique mais agradável. Mas nada impede você que tenha uma versão mais antiga e consiga também desenvolver as mesmas técnicas que a gente vem fazendo aqui. Nesse vídeo em específico, não tem nenhuma ferramenta inovadora que seja aí fora das versões anteriores, como eu citei, CS3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Então fiquem bem tranquilos e eu espero que seja bem agradável esse conteúdo. A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, vai mostrar algumas ferramentas para vocês que seriam ferramentas de recorte, ok? Que é bem interessante e é muito válido vocês conhecerem. Por quê? Eu entendo como uma certa pré-seleção, uma pré-necessidade de ter esse conhecimento para que a gente possa ir para aquele exercício que eu mostrei para vocês, onde a gente vai colocar o fundo na árvore, tá? Primeiro de tudo, eu vou abrir aqui uma imagem, que vai ser a imagem dessa garota aqui, tá? Então eu fui em arquivo, abrir, ok? Vou clicar aqui em ok. E aí eu estou aqui com a minha imagem aberta, né? Uma imagem de boa qualidade, tem uma excelente proporção, né? Vamos lembrar como que a gente consegue visualizar a proporção de uma imagem? É só você clicar aqui no menu Imagem, Tamanho da Imagem, né? Tem um atalho também Alt Ctrl I. E aí você consegue ter aqui nessa janelinha, né? Olha só, essa imagem ela é gigantesca, né, gente? 6.000 pixels por 4.000, né? É um tamanho grande, a imagem ela pesa quase 70 megas, então é uma imagem realmente de altíssima qualidade. Vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Realmente é uma imagem muito boa de se trabalhar. Também busque esse tipo de referência. Sempre que possível, utilize imagens em alta qualidade, com uma resolução aí excelente para você trabalhar. Enfim, aqui eu tenho várias ferramentas, o Photoshop tem várias ferramentas de recorte, tá? Até posso, numa próxima aula, se for do seu interesse, falar sobre essas ferramentas chamadas Laço, né? O grupo Laço, porque é uma das mais conhecidas e também muito usual. Temos também a ferramenta Caneta, que ela é muito utilizada também para fazer traçados, mas também uma seleção. Nós podemos transformar esse traçado em uma seleção. Ferramenta como Varinha Mágica, Seleção Rápida, né? São ferramentas também muito utilizadas, principalmente para remover fundos com cores padrões, né? O intuito aqui, o objetivo é simplesmente fazer um recorte utilizando a ferramenta letreiro. Nós temos 4 tipos de ferramenta letreiro. Nós temos a ferramenta retangular, elíptica, linha única e coluna única, né? Como o próprio ícone vocês conseguem observar por aqui, a linha única e a coluna única ela vai pegar fininha, né? Seja no sentido da vertical, seja no sentido da horizontal. Então não vai ficar legal para esse exercício. Interessante, a gente vai pegar aqui o elíptico e olha só que interessante. Quando eu peguei a ferramenta elíptico, quando eu seguro e arrasto, ele já faz essa seleção para mim, ó, tá vendo? Aí, claro, quando eu soltar o clique, ó, vamos supor, eu soltei o clique aqui. A seleção não ficou da maneira que eu gostaria, né? A proporção até que está legal, mas não está na posição correta, tá? Então, o que geralmente a gente faz? A gente utiliza alguns atalhos para facilitar justamente esse modo de seleção e esse ajuste para que você consiga ter mais facilidade nos recortes, tá? Claro que eu poderia aqui, ó, arrastar e posicionar aonde eu quisesse. Não tem problema nenhum, tá? Mas existem algumas técnicas um pouco mais avançadas que não são tão difíceis e é bem interessante vocês conhecerem, tá? Então, primeiro eu vou ter que tirar essa seleção para fazer novamente.
Para remover a seleção, Ctrl D de dado. Então ele vai desselecionar, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o Alt e o Shift, né? E quando eu criar, olha só, ele criou de dentro para fora, vocês perceberam? Ó? Então eu estou segurando o Alt e o Shift, ele cria de dentro para fora. E outra coisa que vocês conseguem perceber também, que é uma esfera perfeita, né? Um círculo perfeito, ele faz nas proporções, vocês conseguem ver ali do lado direito, ó, 1859 por 1859, tá vendo? Se eu soltar aqui, perfeito, solto o primeiro clique e aí depois, se eu quiser também, eu posso enquadrar e posso posicionar sem problema algum. Eis esse benefício de você reposicionar. Claro que, vamos novamente, pressionando Ctrl D, se eu quiser eu posso vir já direto no centro da minha imagem, o local que eu quero, né? E aí a partir dali eu sei que eu já consigo criar. E olha só que interessante, agora vamos avançar um pouco. Aqui eu estou com o Alt e o Shift pressionado, e se eu manter, né, e o clique, claro, né? Se eu manter a barra de espaço agora pressionada, olha que interessante isso. Então eu consigo aumentar, diminuir e ir posicionando da maneira que eu quiser. Olha só que interessante. Posiciono mais ou menos aonde eu quero, solto a barra de espaço, solto o clique, solto o Alt e o Shift. Então, claro, você tem que praticar, porque às vezes no primeiro momento é um pouco estranho, porque são 3 teclas que você tem que pressionar no teclado, mais o mouse, para você fazer essa manipulação, né? Essa movimentação. Mas, como eu ensinei anteriormente, se você quiser, começa só com o Alt e o Shift, faz a esfera do tamanho que for do seu agrado, e depois você simplesmente posiciona naquele local que você deseja. E lembrando, Ctrl D você tira a seleção para refazer, perfeito? Então eu estou com essa área aqui selecionada, como eu já terminei, o que eu vou fazer? Eu volto para a ferramenta Mover, né, que é a setinha do mouse, vamos dizer assim, dentro do Photoshop, né? E aí eu vou separar esta área em uma outra camada. Então eu tenho aqui, ó, né? Do lado direito a gente sabe que o plano de fundo é sempre a imagem original, porque a gente acabou de abrir essa imagem do Photoshop, ela vem com esse cadeado, isso é padrão. Mas aí olha que interessante, quando eu pressionar Ctrl J, olha só, Ctrl J, ele separou justamente aquele pedaço numa camada aqui acima. Só que quando eu olho aqui no Canvas, né, na área de trabalho, realmente eu não vejo nenhuma alteração, tá? Mas isso daqui é normal. Por quê? Porque daí eu teria que tirar a visualização para conseguir enxergar esse tipo de efeito, esse tipo de recurso. Tá? Existem também formas diferentes de fazer isso, porém eu estou mostrando essa maneira mais simples, né, para que vocês possam ver a utilização dessa ferramenta e a questão do recorte também. Existem opções pela máscara de camada também, que ela acaba sendo mais convencional. Vamos fazer, só para mostrar para vocês, ó, vou fazer o seguinte, eu vou pressionar Ctrl Z para voltar, ó, Ctrl Z e até voltar na seleção. Vou voltando aqui, ó. Ó, legal, voltei até, né, pressionei várias vezes o Ctrl Z e voltei naquela tela de seleção, ok? Aí aqui na parte inferior tem a opção, um botãozinho chamado adicionar máscara, né? Adicionar uma máscara. Quando eu clicar para adicionar uma máscara, olha que interessante. Agora ele não cria mais uma camada como ele tinha criado antes. Ele pegou então e criou uma máscara que seria justamente dentro daquela área que eu fiz. E nós sabemos que dentro da área do Photoshop, a máscara ela tem basicamente 2 cores, a branca e a preta. A cor branca é tudo que vai realmente aparecer. Lembra que a gente fez um estudo passado sobre cores também. Novamente faço um parênteses. Se você não assistiu, depois assiste lá porque eu fiz um vídeo bem interessante falando justamente sobre cores, tipo de cores, a importância das cores na área do design. Perfeito? Bom, seguindo aqui então olha só que interessante, eu tenho aqui um recorte. Vamos dizer que eu finalizei o meu exercício, só que toda esta área quadriculada é uma área que seria de recorte, né? Uma área transparente. Se eu salvar a minha imagem assim, vai acontecer que ela vai salvar essa área maior. Então, o interessante é você salvar justamente de maneira que ele fique perfeitamente ao redor apenas da área circular. Para isso, aí a gente vai usar uma outra ferramenta que seria a ferramenta corte demarcado aqui, ó, essa ferramenta corte. Com a ferramenta corte, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui pelos controladores, ó. Eu vou reduzir um pouquinho, tá? Não precisa ser perfeitamente encostado. Por que não? Porque você tem que deixar uma pequena ressalva ali para você poder utilizar, tá? Então, olha só. Deixei um pouquinho em cima, né? Lógico, ela é esférica. E aí eu clico aqui no botãozinho para
realmente confirmar essa operação. E aí, a partir de agora, realmente eu tenho, veja só, a minha imagem continua ali e a miniatura da camada de máscara também. Aí eu poderia, claramente, salvar a partir daqui. Para salvar com esse fundo de transparência, você tem que fazer o seguinte, ó, arquivo, salvar como. Em arquivo salvar como, eu vou salvar como PNG, né? Eu já tenho aqui uma imagem com esse nome, eu vou colocar 2, underline 2, tá? Então, PNG é o modo que você tem que trabalhar com o fundo transparente. Então, eu vou clicar aqui para salvar, tamanho grande, né? O mais rápido, ok? Perfeito, ele já vai salvar. Finalizando aqui, eu vou vir aqui na pasta para a gente poder observar. Olha só, ela está aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, nós temos aqui a imagem e aqui já tem o recorte apenas daquela área. Tudo bem? Então, esse é o primeiro exercício básico, rápido, que eu quis mostrar para vocês, só como visualização e prévia, né, do que a gente vai fazer com outras ferramentas aí. Tudo bem? Bom, vou fechar. Então, eu vou clicar aqui, né? Vou fechar. Legal. E aí, claro, eu tenho outras, como por exemplo, vamos lá em arquivo abrir. Em arquivo abrir, eu vou selecionar agora esta outra imagem aqui desse rapaz, né? Vou abrir. Essas imagens vocês podem estar pesquisando na internet, não precisa ser exatamente as mesmas imagens que eu estou utilizando aqui, ok? O importante é, claro, que você pegue uma imagem que combine com o exercício, com a proposta, para que tenha realmente ligação, tudo bem? Aqui eu vou utilizar também a ferramenta letreiro, só que em vez de ser a elíptico, eu vou usar a retangular. Vamos lá, vamos visualizar? Vou pegar aqui então a retangular, vou fazer uma seleção apenas aqui do rapaz, então vou pegar aqui essa área assim, ó, por exemplo. Legal. E aí nós temos aquela área, lembrando ó, que eu posso arrastar, né? Posso reposicionar, isso daqui a gente já visualizou, já aprendeu. E aí, claro, eu poderia fazer o Ctrl J, como eu comentei, que separa o conteúdo numa camada, mas como eu já mostrei no finalzinho do exercício anterior, vamos trabalhar com a máscara que é mais interessante, né? Vou clicar aqui na máscara, legal, já fez o recorte, ela é visível aqui também, né? E aí eu vou vir agora com a ferramenta de corte demarcado e vou trazer para cá. Nesse caso, como ela é retangular, eu posso trazer realmente ela perfeitamente encostada ali, que não tem problema nenhum. Vou até reduzir um pouquinho a altura dela aqui, ó. Perfeito, vou clicar no visto e tá aí, né? Temos o nosso corte aqui. Vou reduzir um pouquinho mais aqui da direita, chegar um pouquinho mais perto, porque eu vi que ficou uma falinha aqui e agora vai ficar da forma correta. Perfeito, tá? Então, olha só que interessante. Saímos daquela imagem, entramos nesse outro aqui, né? E aí a gente poderia salvar também. Nesse caso, eu não salvaria em PNG por causa de fundo transparente, tá? Eu poderia salvar simplesmente em JPEG, porque não tem transparência lá no fundo, né? Então vou até salvar aqui também, ó. Underline 2. Vou salvar, vou deixar aqui a qualidade máxima. Ok. Perfeito. Vou voltar aqui na pastinha para a gente poder visualizar. Tem aqui os dois, ó. Certo? Perfeito. Tá do jeito que a gente realmente gostaria. Muito bem, gente. Agora, vamos para um terceiro exercício que realmente tem ligação total justamente com aquele exercício que eu mostrei, aquelas imagens que eu mostrei na apresentação, né? Então, eu vou abrir, arquivo abrir, eu vou pegar a imagem da minha árvore, tá? A gente vai fazer uma montagem. Que montagem? Esse fundo azul, na verdade, ele vai sair e vai entrar ali uma região montanhosa, umas nuvens com um céu com nuvens, então vai ser outro fundo que vai ter nessa imagem. O que nós vamos preservar? A árvore, toda a parte do chão aqui da frente, né? Os matinhos aqui, né? Os arbustos, mas toda a parte de fundo a gente vai remover. E aí muita gente acha que é complexo porque aprendeu possivelmente só a varinha mágica. Que a varinha mágica ou a seleção rápida é a coisa mais linda do mundo. Sim, mas para alguns tipos de imagem, para outros não, porque como que eu vou selecionar os pixels azuis que está no meio da árvore? Gente, imagina o trabalho. Então tem ferramentas, por isso que eu citei no começo da apresentação, tem ferramentas que você vai ter que ter conhecimento, porque dependendo da imagem que você for receber
para tratar, para editar, se você for fazer tudo com varinha mágica, é só sofrimento. Você tem que ter 2, 3 ferramentas diferentes, além da varinha mágica, para saber lidar e resolver da maneira mais fácil e profissional possível. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu abri aqui a minha imagem, correto? Eu vou desbloquear ela aqui, ó, clicando uma vez em cima do cadeado. Desbloqueei, né? E eu vou duplicar ela mais 2 vezes. Então, para duplicar, a gente pode dar o Ctrl J ou botão direito, você vai encontrar uma opção chamada duplicar camada, tá? Eu gosto muito do atalho porque eu acho que é mais facilitador. Então, eu pressionei Ctrl J 2 vezes. Então, eu tenho 3 camadas, 3 imagens iguais, uma embaixo da outra. Para ficar mais fácil, eu vou clicar 2 vezes aqui e colocar nome, ó, 1, 2, 3. São 3 imagens idênticas, mudando só pela numeração da camada, tá ótimo, né? Então, cliquei 2 vezes, troquei o nome, até aqui sem problemas. Perfeito. Vou tirar a visualização aqui, ó, desta camada, tá? E vou tirar também da terceira. Então, vou ficar apenas com a visualização da camada 2, tá? Visualizando a camada 2, apenas ela, o que eu vou fazer, gente? Eu posso acessar a opção aqui, ó, FX, opções de mesclagem, tá? Em opções de mesclagem, vamos lá. Deixa eu posicionar a janelinha mais para cá, para que vocês consigam visualizar, tá? Nós temos aqui, dentro de opções de mesclagem, este item aqui chamado Blend If. Aqui está em português, que é o mesclar C. Mesclar significa que você consegue pegar uma tonalidade de cor, né? Uma matiz, e aí você consegue remover ou reduzir a visualização daquela cor, né? No nosso caso, se a gente olhar aqui rapidinho, ó, eu quero remover o azul, né? É o que mais está impregnando ali, que é o fundo praticamente uniforme azul. Claro, tem ali umas tonalidades mais claras, outras não, mas basicamente é um azul, correto? Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui no mesclar C, eu escolho azul. Lembra que tem um RGB, né, de Red, Green e Blue? Que é justamente quando a gente trabalha com mídia digital, que é onde eu estou usando aqui o Photoshop no computador. Então, como eu quero fazer a remoção do Blue, que é o azul, eu escolho aqui o canal azul. E aí, nessa escala aqui, ó, o que eu vou fazer? Quando eu puxar ele para a esquerda, ele começa a reduzir a quantidade. Quer ver, gente? Eu vou tentar trazer bem para o lado aqui e vou diminuir a imagem aqui, ó, para que a gente consiga visualizar um pouquinho ali, ó, tá? Então, eu estou puxando, vou puxar ele aqui para a esquerda, ó. Olha só que interessante, ó. Deixa eu me posicionar um pouco melhor. Eu cancelei, mas eu vou tentar me posicionar um pouco melhor para a direita, que assim, ó. Vou deixar dessa forma aqui, tá? E vou abrir lá novamente. Aí, ó, perfeito. Então, eu vim aqui então na opção azul, tá? E vou reduzindo para a esquerda, ó. Perceba aqui o que vai acontecendo. Olha a transparência aparecendo, gente. Olha que incrível isso, ó. Então, ele vai removendo e vai ficando ali uma transparência dentro daquela área, tá? Só que, às vezes, essa ação acaba sendo bruta demais. Então, eu vou fazer uma remoção aqui, ó. O que eu faço? Eu vou puxar mais um pouquinho para cá, tipo uns 140. Vou segurar o Alt e vou puxar aqui, ó. Quando eu segurei o Alt e puxei, você observou que ele separou em 2? Quando ele separou em 2, é como se fosse um radial, ele vai dar uma desfocada naquela área, para essa remoção da cor azul não fique tão intensa, ela não fique tão forte, tá? Então, eu estou removendo o azul da foto. Vou tirar um pouquinho mais, ó, vou deixar mais ou menos assim, ó. O meu ficou aqui 100 e 140. Tá ótimo, vou clicar em OK. O que você vai perceber também é o seguinte, ó. Na verdade, o azul principal, que é o do fundo, ele removeu praticamente tudo, né? Só que quando eu me aproximo, a gente tem que prestar atenção e observar que algumas áreas da imagem, olha aqui, ó, bem no meio, tá vendo? Bem aqui no meio. Algumas áreas da imagem, olha só aqui, ó, ele removeu também, ó, do chão. Por quê? Porque aqui também tinha tom azul, também tinha ali uma cor azul naquela mistura. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, não está pronto ainda. Agora eu tenho que fazer o quê? O ajuste, uma correção daquela falha que tem naquela parte de baixo ali. Okay? Para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui agora na camada 3, né? Nessa camada 3, ó, quando eu coloco a visualização, tá vendo? É claro, eu vou visualizar o fundo novamente, só que aí eu vou vir aqui nessa máscara e eu vou segurar o Alt. Quando eu segurar o Alt e clicar,
é como se ele adicionasse uma máscara ao inverso, que é a máscara preta, tá vendo? Então, agora, o que eu vou fazer? Nesta camada da máscara, usando o pincel e usando a borracha, eu consigo corrigir os locais que foram apagados. Quer ver? Olha que legal isso. Ó. Vou aproximar aqui, né? Lembrando que você usa o Alt e o Scroll para dar o zoom. Então, aqui que ele apagou, olha o que eu faço. Quando eu passar o pincel, ó, não significa que eu estou pintando, significa que eu estou corrigindo, né? Então, eu vou ir passando o pincel em todas as áreas que eu observei que ele realmente removeu a cor, ó. Então, olha só que legal. Toda essa área aqui, ó, a área do jardinzinho aqui, é importante a gente passar, porque ele vai estar recalculando, né? E corrigindo justamente as falhas, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais meu pincel para ficar um pouquinho mais ágil aqui pra gente. Olha só. Vamos corrigindo, tirar um pouquinho do zoom aqui. E aí você vai, passa tudo certinho, ó, com calma. Aqui eu estou sendo um pouquinho mais grosseiro, né? Fazendo um pouquinho mais rápido, mas você pode fazer com calma na sua casa. Olha só, vamos na árvore, ó. Tá vendo essa estrutura? Olha só, quando eu passar, olha que legal, gente. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Olha só. Aqui, por exemplo, eu sei que é um arbusto, só que se eu tentar corrigir aqui, olha o que acontece. Ele vai mostrar aquele azul de novo, não é legal. E ali é uma área muito complicada. Então, o que é mais fácil fazer aqui? Remover isso daqui. Remover em que sentido? Remover mesmo, com a borracha. Então, se eu usar aqui a borracha, ó, e ir removendo, só que daí, claro, né? Nesse caso, o que eu teria que fazer é justamente apagar esta área da imagem, tá? Aí, ó, para conseguir apagar essa área da imagem aqui, eu teria que fazer depois um recorte quando for unir na imagem de baixo, tá? Então eu vou deixar por aqui, por enquanto aqui, mas depois, claramente, que eu vou corrigir isso, tá? E aí vocês vão visualizar. Então, ó, vou passar aqui mais rapidamente na área do tronco, que é importantíssimo. Ó, vocês estão percebendo? Olha aqui, ó, apagou tudo a área aqui, ó. Ó. O tronco ia ficar completamente esfacelado aí, né? Olha só. Legal? Claro, nossa, Jonas, eu tenho que passar galinha por galinha? Não, né, gente? São áreas as quais vocês perceberem que realmente está muito visível e não vai ficar legal, vai ficar, né, muito exposto, então não vai ficar tão interessante. Eu aqui estou aplicando um nível altíssimo de zoom, né? Mas aqui atrás eu não consigo ver especificamente. Então eu estou tentando ir nas áreas mais abertas da árvore, mais visíveis, ó, que é a área mais importante, que a gente realmente não pode deixar nada em falta. Ok? Então estou marcando aqui. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer aqui. Vou vir aqui mais para cima. Ó, tem umas áreas para corrigir aqui. E aí segue, né? Vamos ver o que mais que tem por aqui. Eu acho que já está dentro do razoável, né? Do desejável. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para observar. Legal, gente. Então, claro, você faria com mais calma, né? Bonitinho. Então, já tem aqui a máscara feita. O que eu preciso fazer agora? Vamos lembrar, na 2 eu removi o azul. Na 3 eu ajustei, corrigi aonde ele removeu, né? Por exemplo, essa parte de baixo aqui. Então, a 2 é a remoção do azul e a 3 é a correção ali, correto? Então, eu vou agora unir essas duas para finalizar esse procedimento. Para unir as duas, eu vou converter eles em objeto inteligente. Da seguinte forma, ó, eu seguro o Ctrl, peguei as duas aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá as duas selecionadas. Com o botão direito do mouse, você vai encontrar uma opção chamada, ó, Converter em Objeto Inteligente. Vou clicar para converter em objeto inteligente, ele vai se tornar numa camada só, tá vendo? Ó? Perfeito, que é o 3, tá? Mas não tem problema, eu deixo assim mesmo. E aí, o que eu vou fazer nesse 3 é justamente como eu tinha comentado anteriormente, né? Eu vou chegar aqui perto, ó. Essa área aqui que não ficou nada legal,
a gente consegue utilizar aqui a borracha para editar aqui um pouquinho esse conteúdo. Ó. Então, eu vou apagar realmente esse detalhe que tem na árvore, porque esse que está bem grudado na árvore não está com um efeito muito legal. Então, eu estou usando aqui a borracha, tá? Fiz ali aquela remoção, só isso, nem mais nem menos. O restinho ali dos outros arbustos eu vou deixar, porque não compete, está tudo bem, né? E aí, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Eu tenho a minha imagem de baixo, né, que é a imagem ali original, vamos dizer assim. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar, né? Vou deixar selecionando aqui, ó, A1. Eu estou com A1 selecionando e vou clicar com o Ctrl, né? Aqui na camada de cima. Então, o Ctrl está pressionado, eu cliquei na de cima. Quando eu segurei o Ctrl e cliquei na de cima, significa o seguinte, significa que eu estou selecionando toda esta área de seleção, que seria os arbustos, o chão, a árvore, perfeito? Então, é como se eu tivesse pegado todo esse conceito aqui, ó. Legal, lembrando, fiz isso na camada 1, vou fazer novamente, ó. Então, eu estou na camada 1 e seguro o Ctrl e clico em cima da miniatura da 3. Beleza? Agora, eu vou vir aqui e vou adicionar uma camada de máscara. Olha aí que legal. Então, assim, até aqui a gente finalizou, porque agora eu tenho a original embaixo, eu tenho aqui a 3, que foram todos os efeitos, que agora, depois de todos esses recortes, retirou o azul, fez as correções, eu pego essa 3 e olha só, gente, clica aqui na lixeirinha, pode apagar, não tem problema nenhum. E agora, finalmente, eu vou pegar aqui em arquivo, colocar incorporado, porque se a sua versão do Photoshop for um pouco mais antiga, você vai encontrar arquivo inserir, tá? Arquivo, colocar incorporado, e vou escolher aqui o outro fundo, que é o fundo da árvore, que é o que eu tinha pegado a outra imagem, né? Olha aí que legal. Aí, claro, né? Eu vou ter que dimensionar ela um pouquinho, vou deixar ela um pouquinho maior, né? Ela está na frente. Claro, olha só o que eu faço aqui, ó. Segura e arrasta para baixo, jogou para trás. Olha que legal, gente. Tá aqui, ó, né? Aí eu poderia fazer o ajuste que fosse, se eu quisesse um pouco mais para baixo ou não. E aí eu vou fazer um pequeno ajuste de cor também. Por quê? Quando você tem, às vezes, composições de imagem, a imagem que você coloca no cenário, pode ser que a cor não fique muito legal. Que nem aqui, eu vejo que a imagem da frente, que é o da árvore, do chão, ela tem um contraste mais forte, uma matiz mais forte ali, né? Uma saturação mais forte, melhor dizendo, né? E a de trás não. Então, a de trás, eu preciso aumentar o nível de saturação dela. Olha que legal. Selecionando aqui o fundo da árvore, se eu clicar aqui, eu tenho as opções de ajuste, né? Ó, vou colocar aqui a opção de matiz saturação. E no matiz saturação, deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo. Ó. Lembrando, matiz é tonalidade, é a cor, né? Saturação é a questão da intensidade e a luminosidade, obviamente. A questão que se você quiser deixar ela mais clara ou mais escura. Eu vou aumentar só a saturação dela, ó. Ó, vou pôr uns 37. Vocês perceberam a diferença? Olha só, gente. Estava no 0. Observa aqui no fundo em relação à parte da frente. Ó, vou de novo, ó. Olha a diferença que dá, tá? Agora já está as duas bem contrastando, tanto a de trás quanto a da frente. Fechado. Bom, finalizando aí seria, obviamente, só salvar, né? Arquivo, salvar como. Aí eu colocaria como PNG ou JPEG. Vou colocar JPEG, ó. Árvore finalizada. Legal. Né? Máxima qualidade, sempre que possível, porque a máxima qualidade é bem legal, a imagem fica boa. Tá? E aí, perfeito. Voltando aqui na pastinha para mostrar para vocês, ó. Então aqui eu tenho só o fundo, né? Vou até abrir a imagem aqui para vocês verem, né? Esperar ele carregar. Enquanto isso eu abro a outra imagem aqui também. Olha aí que legal. Aqui é o fundo normal, aqui é o fundo da primeira imagem e aqui a terceira, que é a união das três, né? Olha só que legal. Deixa eu diminuir aqui bem a janelinha, que daí dá para vocês verem justamente as três, olha aí, ó. Então, aqui, tá vendo, ó? Não tinha. E aí, deixa eu pegar aqui a primeira, ó.
que é o fundo. Olha aí, certo? Esse é o fundo, esse é a outra imagem, essa é a composição final. Legal? Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos falar um pouquinho aqui na parte de questionário e tarefas para casa, tá? Bom, primeiro, qual o atalho para duplicar uma camada no Adobe Photoshop? 2. Explique sobre a opção de mesclagem, né? O Blend If. Explique para que ela serve, como que você entendeu que ela funciona. 3. Qual tecla utilizamos para selecionar o conteúdo de uma camada quando clicamos na miniatura da mesma? Então, quando a gente foi fazer uma seleção de uma camada, qual tecla que a gente usou para fazer a seleção, né? 4. Cite 3 ferramentas básicas de recorte do Photoshop. Beleza? Só citar o nome da ferramenta, tá, gente? Não precisa explicar. 5. Qual o objetivo de utilizar objetos inteligentes nas composições das imagens? Legal. E na prática, claro, por que você não pega alguma imagem e não tenta também fazer essa composição? Lembrando, né, de ter todo aquele carinho na questão de remoção do fundo, da questão da imagem da frente, tentar entrar na mesma sintonia de cor do fundo, né? Então, olha só que legal. Nesse daqui, inclusive, houve mais do que uma edição, né? Porque a imagem de trás aqui você vê que ela estava mais de dia, ele colocou mais um entardecer, e aí também a mesma transição para o menino aqui, né? Então, não precisa ser exatamente esse idêntico, tá, gente? É um exemplo. Mas tente fazer uma composição para você treinar, beleza? E continue praticando, continue exercitando, né? Continue frequentando as suas aulas online, para quem é aluno Microcamp principalmente, né? Continue frequentando as aulas com os professores, isso é muito importante. E você que não é aluno, espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, né? E continue nos acompanhando aí para os próximos conteúdos, tá ok? E, gente, sempre que possível, compartilhe os conteúdos que você vem assistindo, coloque sugestões aí nos comentários do vídeo no Facebook, curta, compartilhe o vídeo com outros colegas, né? Estamos abertos a sugestões de novos temas para desenvolvimento das palestras aqui, tudo para que você se sinta à vontade e que tenha realmente prazer em consumir os conteúdos que a gente vem preparando com todo carinho. Tá joia? Bom, pessoal, fico por aqui. Nos vemos aí num próximo vídeo, tá ok? E continuem se cuidando. Grande abraço, tchau, tchau!